Quero dar um recado aí para a professora Geórgia. Ó, Geórgia, não esqueça hoje, se você aparecer por aqui, aí vai aparecer, de trazer ovos não, viu? Cozidos. Aí você traz um salzinho do lado, uma pimenta do reino, né? Para um lanchezinho aqui à noite. Mas só quer assistir a aula de casa. Olha aí. Ora, mas rapaz. Não é não? Esqueça não, viu, dona Geórgia? Apareça aqui, sem os ovos, viu? Você dá aula. Eita, meu Deus do céu. Galerinha, estamos de volta para mais uma aula de biologia. Mais uma aula de biologia. Agora vai, o Hugo está dizendo aí, ó. Agora vai. Bora lá. Galera, nesse segundo momento da nossa aula de hoje, vamos finalizar aqui essa parte de ecologia e nós vamos passar para as nossas atividades. Você sabe que tão logo a gente termina a parte de parte teoria, nós vamos para quem? Para a parte de atividades, né? Tranquilo? Vamos lá então? Então vamos lá. O dia de sexta-feira, o pessoal não perdoa, se não tiver música, o pessoal não perdoa. Então, eu me lembrei aqui de uma música, aqui do Fernando Mendes, né? Cadeira de rodas. É antiga essa música. Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria para mim. Aquela menina era a felicidade que tanto esperei, mas não tive coragem. E não lhe falei do meu grande amor. E agora por onde ela anda eu não sei. Eita, Fernando Mendes que sofre, dia de sexta-feira. Bora lá, galera. Muito bem, pessoal. Tá aí, ó, densidade populacional. Ah, deixa eu mostrar para vocês, porque eu fiz o cálculo na aula passada, né? Mas eu não expliquei para vocês isso aqui, ó. Aqueles fatores que vão contribuir para aumentar ou não, né? E diminuir a densidade populacional. Espera aí, professor, como assim? Não estou entendendo. Meu querido, presta atenção. Existem fatores que aumentam e fatores que diminuem a densidade de uma população. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Imagina aí o seguinte, você tem uma população de 1.000 habitantes em um determinado local. A cidade de... Tu é de onde, Luana? Teresina, mas só quer ser de Teresina. Ai. Janaína é lá de União, né, Janaína? É não? De União, é. Então vamos só, Dona Mazinha é lá de Sigefredo Pacheco, né, Dona Mazinha? Então vamos pegar aqui o seguinte, imagina, você tem aqui uma cidade que tem 1.000 habitantes, estou inventando aqui, né? E aí, naquela cidade, estão nascendo muitas pessoas. Eu te pergunto, a densidade populacional vai aumentar ou a densidade populacional vai diminuir? Hã? Evidentemente que a densidade populacional vai aumentar, né, gente? Claro. Por que ela vai aumentar? Porque está nascendo gente. Nessa mesma população aí, nessa mesma cidade, além de nascerem muitas pessoas, também tem muita gente saindo de outras cidades para ir morar lá. Eu te pergunto, a densidade populacional está aumentando ou a densidade populacional está diminuindo? Aumentando. Então preste atenção, galera, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Quanto maior for
a taxa de natalidade e a taxa de imigração, quer dizer, quanto mais pessoas nascem, quanto mais pessoas vão para aquele local, maior será a taxa, maior será a densidade demográfica. Ao contrário, quanto maior for a taxa de mortalidade, quanto maior for a taxa de emigração, quanto mais gente morre, quanto mais gente sai daquela cidade, menor será a densidade populacional daquele local. Show de bola? É assim, funciona dessa forma. Tranquilo? Então, fatores que aumentam a densidade populacional, vou até colocar aqui de uma maneira mais didática, vamos dizer, né? De uma maneira mais didática, assim, ó. Aumenta, verdinho, diminui. Vermelhinho. Pronto. Seria isso. Taxa de natalidade e taxa de imigração aumentam a densidade populacional. Taxa de mortalidade e taxa de emigração diminuem a densidade populacional. Lindo e maravilhoso, show de bola. Muito bem, galera, muito bem. Deixa eu passar aqui, hein? Está aí estudo das populações. Eu posso dizer, então, que para eu chegar de maneira real a um fator que me dê condições de dizer essa população está aumentando, essa população está diminuindo, essa população está... Eu preciso levar em consideração esses 4 fatores. Quais são eles? A natalidade, a imigração, a mortalidade e a emigração. Eu preciso levar em consideração isso. Tá? Preciso, claro. Por quê, professor? Natalidade mais imigração aumentam. Mortalidade mais emigração diminuem. E se eu aumento, natalidade mais imigração, se ela aumenta, quando eu faço a diferença entre natalidade mais imigração, que é o que faz aumentar, da mortalidade e emigração, que fazem diminuir, eu tenho, portanto, o tamanho de uma população, seu crescimento real dessa população. Quem nasce mais quem vem morar aqui, menos quem morre, mais quem vai sair daqui. Tranquilo? Isso aí me dá o tamanho de uma população, sem dúvida. Então, gente, ó, muito cuidado, porque isso aí é extremamente importante para você ter a noção exata, real, do tamanho de uma população. É preciso você ter cuidado com isso, tá? Não é só dizer, olha, eu fui contar aqui, deu tanto. Essa população, ela nunca é fixa, ela sempre é flutuante, ela é dinâmica. Por quê? Porque todo dia morre gente, todo dia nasce gente, todo dia vem gente morar aqui, todo dia sai gente daqui. Então ela é flutuante. Tá certo? Muito bem. Passando. Olha aí os fatores que alteram o tamanho de uma população. Olha outro ponto aí, super, hiper, mega importante. E eu trouxe aqui para você um gráfico que me dá de maneira... na verdade, quando a gente coloca um gráfico como esse, eu estou mostrando a curva do potencial biótico. Você está vendo que não tem resistência do meio aí. Isso significa o quê, hein, professor? Isso significa que toda a população, toda, no exception, toda a população tem um alto potencial biótico. Quer dizer que toda a população que não encontra resistência do meio, tá? Toda a população
que não encontra resistência do meio, a tendência absolutamente natural é que ela cresça de maneira indefinida. Que é o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, vermelhinho aqui, ó. Curva do, essa aqui, ó, potencial biótico. Está aqui, ó, estou mostrando isso. Professor, mas isso na prática não existe. Calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Sim, é verdade. Na prática não existe. Por quê? Porque não existe população que não encontre resistência do meio. Não tem. Toda população encontra resistência do meio. Toda população tem resistência do meio. Isso aí é normal, gente. Tá? Professor, que resistência do meio é essa? Ah, fome, guerra, disponibilidade de alimento, disponibilidade de moradia, capacidade reprodutiva, tudo isso aí são fatores que vão fazer com que a população possa ou não crescer mais ou menos, tá? É isso. Isso é chamado então de potencial biótico. Tranquilo? Lindo, lindo, lindo e maravilhoso. Tranquilo. Tranquilo demais. Facinho, facinho aí, hein? Cara, eu não estou vendo nenhuma dificuldade aí. Porque, veja, eu estou botando aqui número de indivíduos e o tempo em horas. Se eu considerar aqui, por exemplo, ó, vamos supor que isso aqui seja bactérias, tá, gente? Uma bactéria se reproduz em média a cada 20 minutos, quando ela encontra a situação favorável. Em 0 hora de tempo, 100 indivíduos. 1 hora se passou, 200. 2 horas se passaram, 400 indivíduos. Vocês estão vendo que isso aqui é uma progressão geométrica? 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400, 12.800. Quer dizer, à medida em que o tempo está passando, você tem o aumento, um incremento enorme na população aí. Um incremento enorme. Gente, é muita coisa. É muita coisa mesmo do que nós estamos falando aí. Então, mas aí, por que está acontecendo essa população crescendo indefinidamente? Por uma razão. Por uma razão. Você não está encontrando aí, essa população, ela não tem resistência do meio. Porque no dia que tiver resistência do meio, essa população para de crescer desse tanto. No dia que tiver resistência do meio. Então, a curva do potencial biótico, ela é interessante, é bacana, é boa, etc e tal. Por quê? Porque ela te dá condições de mostrar que o indivíduo, que aquela espécie, que aquela população, está crescendo. Que ela tem capacidade de crescimento alto. É isso. Porém, olha aí o que é real. Uma coisa é o potencial biótico, capacidade que a população tem de crescer de maneira indefinida, e a outra coisa é o que nós chamamos de crescimento real, tamanho real da população. Aí a coisa muda de figura, porque você tem aqui um gráfico onde eu boto o tamanho da população em função do tempo. Tamanho da população em função do tempo, tá? Perceba, aqui eu tenho a curva do potencial biótico, essa que cresce indefinidamente. Aqui eu tenho a capacidade, esse tracejado aqui preto, que é a capacidade de suporte do meio. Quer dizer, o meio não suporta mais do que isso, tá? E aqui eu tenho o real, curva de crescimento real, que eu vou destacar aqui, ó, curva de crescimento real. A curva de crescimento real, que é esse que está em amarelo, ela me diz o quê? Que a população está crescendo, porém, quando chega bem aqui nesse ponto, ela encontra uma resistência do meio. E essa resistência limita o crescimento da população. Limita. É exatamente aí, nesse momento, que vai acontecer
uma flutuação contínua. E isso aqui é para sempre. Tá? Isso aqui é para sempre. Então, meu amigo, se você encontra, e o meio tem, né, obviamente, é óbvio que o meio tem, é lógico que o meio vai mostrar, vamos dizer, resistência. É claro. Então, se você encontra aí eu diria, um crescimento tímido, eu diria que esse crescimento ele é real. Mas se você tem um crescimento rápido, tem alguma coisa errada. Ou não tem resistência, aliás, ou não tem resistência do meio. Se não tem resistência do meio, isso significa que você tem uma situação que é conhecida demais. Que situação é essa, professor? É onde você verifica um crescimento que, de modo algum, ele vai, vamos dizer, crescer indefinidamente, ou se opor, vamos colocar assim, a um crescimento real. Tá? Então, preste atenção nisso, por favor, para você poder entender direitinho. Muito bem. Vamos lá. Na dinâmica de populações, galera, eu tenho que levar em consideração duas coisas. Uma é o potencial biótico daquela população e o outro é a resistência do meio. Então, uma é o potencial biótico e a outra é a resistência do meio. Professor, potencial biótico, a velocidade com que aquela determinada população consegue reproduzir. Uma coisa é a reprodução do ser humano, a outra coisa é a reprodução de bactérias, que é muito rápida. A habilidade que essa população tem de fazer migração, de poder se dispersar para ir para lugares distintos. Segundo ponto. Invasão de novos hábitats, né? Lembra que eu comecei falando que mesmo sendo organismos de mesma espécie, eles podem ter hábitats diferentes. Não tão diferentes, né? Mas levemente diferentes. Capacidade de mecanismo de defesa, evitando uma perda exagerada do número de indivíduos. Capacidade de enfrentar situações adversas. Tudo isso são fatores que têm que ser levados em consideração. Tudo isso aí são fatores que têm que ser levados em consideração. E a resistência do meio, professor? Quer dizer, o que o meio oferece de fato de resistência para que uma população não cresça? Vamos lá. Falta de alimentos e nutrientes, falta de hábitat adequado. Olha aí, o alimento é o principal, né, gente? Porque não tem como sobreviver. As condições climáticas adversas, as doenças e competidores, predadores e parasitas. Isso aqui são fatores que vão existir sempre para todo mundo. Então tem que ser levado em consideração. É óbvio, né? É lógico. Na relação entre as populações, nós temos aquelas que são positivas e aquelas que são negativas. Professor, quando é que eu digo que essas relações são positivas? Quando você tem vantagem para uma delas ou para as duas, sem que tenha prejuízo. Não pode ter prejuízo para ninguém. Porque se tiver prejuízo para pelo menos um deles, aí a relação deixa de ser
positiva e passa a ser negativa. Ah, não, mas alguém ganhou, mas teve quem perdeu. Então, se teve alguém que perdeu, com certeza absoluta, ela é negativa. Tá? Muito bem. Essas relações, elas podem acontecer entre organismos de mesma espécie ou entre organismos de espécies diferentes. Tá? Então, vamos pegar aqui. Comensalismo e inquilinismo. É uma relação, no caso do inquilinismo, uma relação interespecífica. O indivíduo mora literalmente dentro do outro. Rapaz, que é isso? Ele é um inquilino. Você foi na minha vida a pior inquilina. Lembrei dessa música aí, ó. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos para entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Dum, dum, dum. Rapaz, lembrei da música aí, ó. Rapaz, que relação mais esquisita, né? O indivíduo mora dentro do outro. Professor, me dá um exemplo desse tipo de relação aí? Não. Aí no caso aí seria predador, né? Ou aliás, parasita e hospedeiro, né? Não seria esse o caso. Vamos pegar aqui, tem um caso clássico aí. Tem no mar tem um animalzinho chamado pepino do mar. Pepino do mar. É um equinodermo. Aí tem um outro animalzinho chamado fierasfer. Fierasfer. Assim, ó. Fierasfer. Fierasfer e o pepino do mar. O fierasfer, ele mora dentro do pepino do mar, ó. Ele entra no pepino do mar e mora lá. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Ela é um inquilino. O nome do tipo de relação ecológica é inquilinismo. Professor, e o que é que ele ganha, hein? Vivendo dentro dos outros desse jeito. Proteção, alimento, abrigo. Ele ganha isso aí. Como são organismos de espécies diferentes, obviamente que eles não reproduzem, né? Protocooperação, positivo, mutualismo também. Competição, bote na cabeça. Toda competição é uma relação que é obrigatoriamente desarmônica. Porque a competição, seja entre dois organismos de mesma espécie, competindo para reproduzir com a fêmea, competindo com alimento, ou de espécie diferente, também pode. Né? Não tem problema não. Contanto ser competição. E sendo competição, obrigatoriamente é desarmônico. Amensalismo, parasitismo, que eu acabei de falar aqui, né? Aí é o parasita. Por exemplo, a tênia, verme, o Ascaris lumbricoides, a lombriga, né? São exemplos. Olha aí a protocooperação, que eu estou mostrando para você, né? Positivo e positivo, os dois ganham. Comensalismo, um ganha, mas o outro não perde. Se o outro não perde, então não pode ser uma relação desarmônica, tá? E competição, como eu disse a você, aqui mostrando o paramécio que é o dato, que é um protozoário ciliado. Aí, no caso, você tem uma relação desarmônica, porque toda competição é desarmônica. Toda competição é desarmônica. E o predatismo, que tem um que ganha, que é o predador, e tem um que perde, que é a presa. Né? Muito bem. Galera, você sabe, volta para mim aqui, Janaína, por favor. Você sabe que toda vez que a gente finaliza a nossa teoria, a gente vai para a parte de atividades, né? E é o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou ler a questão para você, vou dar um tempo, para você poder me responder aí pelo IPTV e pelo canalzinho aí do YouTube, pelo chat do YouTube. Tá bom? Mas participa, só assim eu vou poder saber se você está bem ou não.
Muito bem, primeira questão na tela, por favor. Vamos lá. Diz assim: a cada conjunto de indivíduos que vive numa mesma área geográfica, conjunto de indivíduos que vive numa mesma área geográfica. Nós chamamos isso de quê? Mesma área geográfica, mesma região. Nós chamamos isso de quê? Hã? Como é que eu chamo isso? Biomassa, ecossistema, população, nicho ecológico, comunidade? Como é o nome disso aí? 2 minutos e eu volto. Com gabarito e o comentário. Até já. Santa Cruz dos Milagres, letra C. São Miguel da Baixa Grande também botou letra C. E a Lara também colocou letra C lá pelo YouTube. Vamos ver isso aí? Vamos lá. Então, o gabarito dessa questão qual é, galera? Podia ser outro, senão letra C. Gente, conjunto de indivíduos, características semelhantes, vivem na mesma área geográfica, na mesma região. Como é que eu chamo isso? População, né, gente? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, que tem características ali muito semelhantes. Questão de número 2, a cada conjunto de indivíduos que vivem na mesma área geográfica, essa questão aqui ela está repetida. Questão de número 2, letra C. Então, vamos desconsiderar aqui também, tá? Muito bem. Agora, aqui sim, tá? A 3 sim, aí é uma outra história. Diz assim, ó. Em um lago estão presentes diversas espécies de animais, de plantas, de algas, de protozoários, de fungos e de bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui o quê? Ora, presta atenção, ele falou do lago. Ele disse que lá nesse lago tem animais, tem plantas, tem algas,
tem protozoários, tem fungos, tem bactérias, tem um monte de seres vivos. E aí ele pergunta, o conjunto deles constitui o quê? 2 minutinhos e eu volto com o gabarito e o comentário para você. Até já. Gabarito, a letra B de bola, né? E a galerinha lá de São Miguel da Baixa Grande, São Miguel da Baixa Grande 1, colocou como gabarito também a letra B de bola, né? Muito bem, então vamos ver aqui, rapaz, vamos ver aqui qual é o gabarito correto, letra B de bola. Professor, veja, por que que isso aqui é letra B? Por que que a resposta é comunidade biológica, né? É o mais importante. Não é só o gabarito pelo gabarito, galera. O gabarito pelo gabarito é tranquilo. Você pega em qualquer lugar, é a explicação do porquê é aquilo, né? Então vamos lá. Por que que nós estamos falando de comunidade biológica? Por uma razão muito simples. Comunidade, do ponto de vista biológico, é um conjunto de diferentes populações. Diferentes populações pressupõem diferentes espécies, que foi o que ele colocou aqui. Você tem animais, várias espécies de animais, de plantas, de algas, de protozoários. Quer dizer, como são vários seres vivos aí, várias espécies diferentes, então nós temos uma comunidade. Ei, meu Deus do céu, desculpa. Eita. Muito bem. Será que adivinhando chuva? Mais tarde? Porque está quente ali fora. Viu? Bora lá. Então, terceira questão. Vamos para a quarta. Vamos lá, hein? Então, nós temos aqui o seguinte. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar onde ela vive, estamos informando respectivamente, o que ele está querendo, respectivamente. Estamos informando respectivamente o quê? Hã? É isso que ele está querendo saber.
onde ela pode ser encontrada? Uma coisa. O que ela faz para sobreviver? Outra coisa. Ele quer respectivamente. 2 minutos, tempo na tela e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Tá aí, ó, o pessoal de São Miguel da Baixa Grande colocou aqui, né, a letra São Miguel da Baixa Grande 1. Tá aí uma confusãozinha, né? Letra A, letra B, muito bem. Mas está valendo. Como ele quer respectivamente, o que é que ele está dizendo aqui? Acompanha comigo. Vamos lá. Então ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo onde uma espécie pode ser encontrada, onde ela pode ser encontrada é o hábitat, né? E o que ela faz no lugar aonde ela vive. O que é que ela faz no lugar onde ela vive. Ou seja, quais são os meios que ela se utiliza para poder sobreviver. Então, hábitat e nicho ecológico. Qual é a alternativa correta? Letra B, de bola, para a questão de números 4. Beleza, galera? Tá dando para acompanhar aí? Tá dando para fazer aí direitinho? Então vamos lá. Questão 5. Está dizendo o seguinte: indique a alternativa que mostra a hierarquia correta do mais simples para o mais complexo a nível ecológico. Quer dizer, lá nos níveis de organização dos seres vivos, pronto. Ele está querendo do mais simples até o mais complexo. É isso que ele está pedindo. Beleza? Então vamos lá, 2 minutinhos e eu volto já já.
Pessoal de São Miguel da Baixa Grande 1 e de Santa Cruz dos Milagres colocaram letra E. Foi, exatamente. Colocaram letra E. Então preste atenção. Ele quer, como ele está colocando aí, em nível hierárquico, do mais simples ao mais complexo, ao mais estruturalmente complexo. Então, se você pegar os que tem aí, você vai ver, ó, indivíduos, né, ou indivíduo, né, população, comunidade e ecossistema. Claro, né, porque à medida que você vai passando de um para o outro aqui, ó, você vai vendo que vai aumentando a complexidade, vai tornando mais complexo, porque você tem um acréscimo de novas espécies, você tem um acréscimo de fatores abióticos e por aí vai. Tranquilo? Show de bola? Então vamos lá, vamos para a questão número 6, está na tela já. Essa aqui é de dinâmica de populações, nós fizemos, hein? Entre os fatores que determinam a diminuição da densidade, pessoal, determinam a diminuição da densidade de uma população, podemos citar diminuição, podemos citar. Aí nós temos, eu falei de 4 fatores, sendo que 2 deles aumentam a densidade, 2 deles diminuem a densidade. Lembra disso? Ele quer saber só os que diminuem. 2 minutinhos eu volto. Até já. De São Miguel da Baixa Grande, foi. Colocou aí letra E. E a Daniela colocou letra C. Daniela colocou... Ah, não, letra C, acredito eu que tenha sido da anterior. Acredito que tenha sido da anterior. Muito bem, pois vamos lá então, né? Então olha para cá, gente. Ele quer saber de fatores que diminuem, porque tem aqueles que aumentam. Para aumentar a densidade populacional, tem que nascer muita gente e tem que imigrar muita gente para aquele local. Já para diminuir, tem que morrer muita gente e tem que sair muita gente daquele local. Então, mortalidade e emigração. Portanto, letra E para a questão de número 6. Questão de número 6, letra E. Vamos para a próxima.
Uma população de parasitas e seus hospedeiros estão em interação. Eliminando-se os parasitas, quer dizer, parasita e hospedeiro. Se eu tiro o parasita, o que é que eu espero que deva acontecer com os hospedeiros? Muito bem. Cuidado. Às vezes a gente se empolga um pouquinho. 2 minutinhos e eu volto. Até já. Letra C de Canal Educação. O que a gente espera, professor, que aconteça aí? Vamos lá. Eu tiro o parasita, continua o hospedeiro. Se eu tirei o parasita, ele não está mais parasitando o hospedeiro, espera-se que esse hospedeiro aumente, mas depois estabilize. Portanto, eu tenho letra C para a questão de número 7. Questão de número 8. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem. Sim, lembra, densidade de uma população é calculado pelo número de indivíduos dividindo por quem? Pela área ou volume. Se é dividido pela área ou volume, só pode ser letra A, ou seja, o espaço que essa população ocupa naquele local. Isso é densidade populacional. Eu quero saber quantos habitantes tem naquele local, por quilômetro quadrado, por metro quadrado, enfim, se for volume é cúbico e por aí vai. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para 9. Tendo como referência comparativa a tabela a seguir, que trata da população absoluta e relativa dos países com maior extensão territorial, e os seus conhecimentos sobre esse assunto, assinale a proposição ou as proposições corretas. O que ele está pedindo? O que é correto aí? E o que é correto? A letra E. Dos países citados na tabela, o Brasil é o 4º mais povoado. Se você for fazer o cálculo aí de densidade, você vai encontrar exatamente isso. Você tem a Índia, você tem a China, tá certo? Aí você tem quem aí, meu Deus? Os Estados Unidos
E em seguida você tem o Brasil. Essa aí, ó. Deixa eu ver. Você vai pegar aqui Estados Unidos, né? Desculpa. China, não, tá aqui. Índia, esse aqui é o 1. China é o 2. Aí você tem Estados Unidos é o 3 e o Brasil é o 4. Tá certo. É isso aí. É o 4º mais povoado. Perfeito. E a 10ª e última questão de hoje, cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Ora, quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água de açude. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Ok, até aí tudo bem. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado. Gente, isso é fácil. Você vai pegar, para saber a densidade populacional, o número de indivíduos, né, que são 20 milhões, por 800 mil. Tá? Você vai pegar isso. Então, você vai obter um valor que é de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê, professor? Porque tu vai dividir 20 por 800. 20 milhões, né, por 800. E isso vai te dar aí 25 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade populacional, que vai ser de 20 milhões por 800. Nós estamos falando de quilômetros quadrados, né? Beleza? Portanto, 25, letra B de bola. Galera, volta para mim, por favor, Janaína. Meus amigos, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Forte abraço a todos. Semana que vem nós nos encontramos, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Até lá.